Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 274, estamos na reta final da plataforma no ano de 2025. Esse mês de dezembro, né, que quando esse episódio está indo ao ar, eu estou trazendo pessoas ilustres e já começando por ela, que eu conheci recentemente. Eu até estava comentando com minha namorada esses tempos, né, que eu estou com hiperfoco em futebol feminino. Eu estou devorando tudo que é futebol feminino, tudo que me aparece no Instagram, no YouTube e tudo mais, eu estou devorando. Eu já gostava, mas conhecia pouco. É agora que eu tô assistindo muito, tô acompanhando muito, querendo conversar com pessoas que também são da área. E óbvio, mais uma jornalista, né? Mais uma pessoa que trabalha na área da comunicação, que sempre tem um espaço garantido aqui no nosso podcast com muito carinho. E eu queria que você se apresentasse, Tereza Prado, quem você é e obrigado por você ter aceitado o meu convite. Fala, Diana, tudo bem? Olá para os pessoas que acompanham a gente. Tereza Prado, eu sou jornalista, eu tô liderando, como foi que apesar de eu estar morando com essa palavra agora. Eu trabalho com futebol feminino desde 2023. Comecei de uma forma muito mais independente para salvar minha vida, né? Eu tenho uma página no Instagram que se chama Maria Futebol Goiano. E a partir de 2023 eu comecei a cobrir o campeonato goiano. Assim, sem parece, porque me chamaram para assistir o jogo. E daí, quando eu vi, se transformou numa coisa muito grande. Aqui no estado, aqui em Goiás, não tem comunicação para o futebol feminino, né? As pessoas não falam sobre futebol feminino aqui. E quando eu comecei, muita gente veio me agradecer pelo meu trabalho, falar sobre a importância, e eu vi como precisava ter, né? E daí, desde então, eu fiz esse negócio aí, estou fazendo as contas aqui, mas eu acho que eu já cobri, eu estou no terceiro campeonato goiano, já cobri também sub-20, goiano feminino também, eu estou na cobertura de competição desde 2023, então eu faço uma experiência em todo. Da hora. Cara, você comentou uma coisa interessante agora, né, sobre cobertura de futebol feminino. Como a gente estava conversando em off, né, eu sou do Acre, e aqui tá acontecendo, inclusive, na época que a gente está gravando, o campeonato estadual feminino, e também, de fato, não tem uma cobertura especializada aqui sobre isso. Tem só as pessoas que cobrem futebol masculino que falam do feminino, mas uma cobertura mesmo. Acho que nem transmissão, esse ano teve transmissão do campeonato acreano da primeira divisão e da segunda divisão masculino, mas o feminino também não tá tendo transmissão pela federação. E é interessante ouvir você falar sobre isso, né, sobre esse lado aí. Antes de a gente começar a falar propriamente disso, eu queria ouvir um pouco da tua história, né? O Plataforma, esse programa que você está, ele foi um programa criado para ouvir histórias, né? Para ouvir as pessoas falarem sobre elas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias e como que os caminhos da gente vai se entrelaçando e chegando em lugares que a gente nem imaginava muitas vezes. E eu queria conhecer um pouco mais de quem é a Tereza, onde nasceu, como passou a infância, a adolescência e até chegar nesse momento de interesse por jornalismo. É interessante, né? Porque assim, eu sou nascida e criada em Brasília, né? No Distrito Federal, morei 18 anos da minha vida lá. Minha infância foi muito boa, assim, tive muita coisa boa, o futebol sempre muito presente, né? Eu sou cristiana desde barriguinha, desde a barriga da minha mãe, e daí logo quando eu tive as primeiras roupinhas, eram do Corinthians, e daí eu comecei a acompanhar muito jogo desde nova, vários esportes assim desde nova, meu pai gostava muito. Daí eu tive minha adolescência ali, meu ensino médio, passei pela pandemia, e quando eu queria fazer, na verdade, psicologia. Era meu sonho, assim, psicologia. Não sabia direito o que fazer da vida. Daí eu fui pra Saia, né, nos vestibulares, né, lá em Brasília também tem um faz como vestibular feriado, que você faz do primeiro, segundo, estou falando do ensino médio. E daí eu prestei vestibular, não passei para psicologia, desde todas as opções ali no Enem. A única que me agradou, tirando psicologia, era jornalismo. E daí, minha neta me lembra, sempre que eu falo, mas eu não queria jornalismo, quando eu era mais jovem, eu falava, eu queria ser fotógrafo, eu queria fazer jornalismo. E daí acabou que só pegando a opção, que era jornalismo, não na UNB, na UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. E daí, como ainda era pandemia, 2021, eu entrei e fiz semestre online. E daí eu percebi que realmente era isso que eu queria ser jornalista. E que eu me apaixonei muito. Tem até um texto que eu fiz no meu primeiro semestre, a história de jornalistas, que a professora pedia para a gente contar, né, como que foi, para a gente chegar até o jornalismo em si. E eu contei que o jornalismo, não tinha semestre, assim, na pandemia ainda, tudo online,
me reviveu, né? Trouxe um brilho pro meu olho, que fazia tempo que eu não senti. Uhum. Então, foi natural de mudar para Goiânia em 2022, se eu não me engano, nossa, em 2022. Então, a Goiânia me abriu todas as minhas oportunidades, assim, de vida, de carreira, de amizade, até todo mundo transformou por onde eu tô hoje, né? Eu passei por muitos processos nessa cidade também. Eu entrei num coletivo de comunicação, mas inicialmente eu falo que me transformou e me formou enquanto pessoa, enquanto jornalista, né? Que é comunicação compartilhada. Eu acho que até isso de eu seguir o futebol feminino de forma independente veio da Maíra. Você poder. Todo mundo tem direito à comunicação, né? Todo mundo precisa ter comunicação, todo mundo pode fazer comunicação. Então, eu venho muito dessa vertente. Então, hoje. Uhum. Você foi morar sozinha em Goiânia? Em Goiânia que você mora? Em Goiânia, isso, em Goiânia. Quando eu me mudei em 2022, eu mudei com uma amiga minha, a Renata, e Aham. inclusive depois que contou isso assim, para minha trajetória, sou uma pessoa que ama esportes, porque a Renata é muito fissurada. Quando a gente morava juntas, era o dia inteiro assistindo algum tipo de esporte. Eu aprendi futebol americano com ela me ensinou Da hora. basquete, a sagrada do basquete. Ela era o dia inteiro assistindo todo tipo de esporte assim, que você pode imaginar. A Renata também, uma grande amiga, ótima profissional, e que tanta coisa comigo no próprio caminhar. O interesse por jornalismo esportivo, ele foi desde você sempre quis fazer jornalismo esportivo ou foi algo que você descobriu durante a faculdade? Não, como eu falei, né? Eu meio que saí de paraquedas no jornalismo, porque na minha cabeça não era isso que eu queria, daí eu fui fazendo e entendendo. E Uhum. daí, no FG, tem alguns grupos de extensão, né? Tem alguns negócios de extensão. Tem o Plano da Mão, que é muito importante também, né? Que é um programa de rádio que cobre jogos aqui no estado, né? Então, Sim. eu sou muito de jogos grandes e faz transmissão de jogo pela rádio, agora pelo YouTube também. E deu uma entrada tanto no Doutores da Bola, quanto na Geneticamente, né? Que são os dois projetos de extensão com a Rossetti ali da UFG, do jornalismo. Então, eu tô gostando. E eu sempre gostei muito de futebol, né? Desde pequenininha. Eu assistia vendo falando deles. Meu pai falava que eu sou comentarista narradora. Ele falava bem, eu tinha que. E daí, na discussão, durante muito mais na área, foi como setorista de um tipo de site. E daí, ele falou, eu gosto de trabalhar com esse tipo de jornalismo, né? Na área do esporte. Uhum. Sobre o lance da Marias Futebol Goiano, a ideia foi sua? Você que criou a página? De onde que nasceu a ideia? Você falou um pouco, né, que surgiu da ausência, né, de uma cobertura do campeonato. Mas como é que qual foi a ideia de criar? Qual era o seu objetivo, né? Foi naturalmente. Eu sempre falo muito isso, que foi muita coisa na minha vida, porque em 2023 eu fui fazer uma matéria sobre a Copa do Mundo Feminino. E eu queria fazer um diagnóstico aqui no estado, né? Tipo assim, estava falando da Copa do Mundo, mas como que é o futebol feminino aqui no estado? E daí, foram me apresentar o Aliança, né? O Aliança Futebol Clube, que é um dos times com mais antigos do Brasil em relação ao futebol feminino, com atividade ininterrupta, né? São 30 anos que tem futebol feminino na Aliança e 30 anos consecutivos, né? E Uhum. daí eu fui conhecer a história, fui apresentada ali para a Patrícia, que na época era presidente, para a Cristiane, na época que era técnica do Aliança. E daí, enquanto eu estava fazendo essa entrevista, a Cristiane me falou tanto que é algo a nível nacional, futebol feminino, eles procuram a gente para falar. Mas quando a gente está fazendo, tem essas competições, tem os nossos jogos, ninguém para a gente. Eles não vêm acompanhar como que é uma aliança, como está sendo os campeonatos femininos aqui, e dá muito dó, porque eu fiz essa entrevista e menos de um mês depois dessa entrevista começou o campeonato do ano de 2026. Ela me convidou para assistir esse jogo da aliança, e na época eu namorava um jornalista também, que ele já acompanhava o futebol feminino, daí ele me incentivou aí, e ele já fazia essas matérias, e daí ele foi comigo falando, grava uma matéria aí também, aproveita que você vem aqui, gravar uma matéria para falar sobre isso. E daí eu fiz minha primeira matéria, tem muita noção do que está falando com ele, para falar a verdade, porque assim, aquela ânsia, né, eu era muito tímida. Assim, no início da faculdade eu era Uhum. muito tímida. E de falar com as pessoas, e daí eu fui gravar umas lances, fiz minha primeira matéria e soltei no Instagram. Marquei o pessoal da Aliança, o pessoal do outro time, a Biscate, né?
era a Aliança Habitat que jogo de estreia, e deu muito bom. Daí pediram para posicionar comigo, falaram, você vai no próximo jogo? Não sei o que. Aí eu, extasiada com aquilo de futebol feminino, porque eu já trabalhava com futebol, né? Só que o futebol feminino ele sempre me agradou de uma forma diferente do futebol feminino não me agrada. O futebol feminino ele Uhum. sempre me acolheu, eu sempre tive uma relação um pouco diferente do feminino. Mas eu fui fazendo as matérias, fui cobrindo o jogo, só no Instagram pessoal mesmo, né? Eu fazia as matérias, Uhum. postava no Instagram pessoal, passou eu vi a necessidade que eu precisava compartilhar o horário de jogo, compartilhar os confrontos, como que faz a tabela, essas coisas, porque as pessoas tinham muito interesse, as pessoas me buscavam para saber o Uhum. jogo. O que é isso? Porque ninguém sabia quando ia ter jogo. Não era divulgado, então, assim, as pessoas tinham interesse em acompanhar o futebol feminino, só que não sabiam o que ia ter, que horário ia ter, como funcionava o mercado. E daí eu comecei a mexer com isso, eu cobri o primeiro Goiano ali, e daí no ano seguinte, em 2024, eu fazendo essa cobertura também, eu percebi que precisava tirar isso apenas do meu Instagram pessoal, criar uma página mesmo. Aí que oficialmente surgiu o Marias, né? O Marias surgiu em 2024, mas eu estou desde 2023 fazendo essa cobertura. E daí, quando eu migrei para o Marias, eu comecei a divulgar os jogos, né? Eu fazia os Uhum. cardzinhos, eu fazia tabelas, divulgação, e foi crescendo muito rápido, muito, muito rápido, porque mas ler, né? As pessoas querem conhecer, querem ver, mas não Sim. sabem, a informação não chega. E daí a informação começou a chegar, e enquanto nível agora, 2025, a gente está com uma equipe. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, eu comecei sozinha, né? Fazer Da tudo hora. sozinha. E agora a gente está com mais repórteres, então, tipo assim, tem dia que eu não consigo pintar todos os jogos, porque tem 3 jogos no mesmo dia e horário. E Uhum. daí tem semana que o Marias consegue fazer os 3 jogos, porque a gente está com uma equipe grande aí agora, e está conseguindo cobrir o máximo possível aí. E mesmo quando a gente não consegue cobrir, a gente sempre divulga, né? Os resultados, os placares, quem fez os gols, mesmo sem a atenção do vídeo, né? Que o Marias, ele é principalmente em relação ao vídeo, né? Lance de jogo e entrevistas com as atletas. Da hora. E como é que é o futebol feminino goiano? É você que está mais perto, né? Você que está cobrindo mais perto, ele evoluiu, ele ainda tem muita coisa. Óbvio que o futebol feminino no Brasil como um todo, né, tem muito ainda a evoluir. Em algumas áreas já evoluiu, mas tem muitas ainda que são escassas, né? A gente viu aí recentemente o Havaí Kinderman, né? Começaram atrasado, enfim, jogadoras que passam por situações que dificilmente um time de Série A masculino passa, raras as exceções. E eu queria que você contasse um pouco, né, como é que é o futebol feminino goiano atualmente. Olha, falta muito aqui, viu? Viviana, tá muito, muito, muito. Atualmente, se a gente for pensar no campeonato goiano, né, no campeonato estadual, a gente está com 6 equipes. Dessas 6 equipes, não são todas as equipes que conseguem pagar as atletas, então ainda muitas atletas jogam apenas pela paixão de jogar futebol. Tem equipes como a Aliança, por exemplo, que não tem patrocínio. Essa equipe que eu falei, que tem 30 anos de futebol em Perfeito e não tem patrocínio. Então, se as atletas recebem, é só uma ajuda de custo ali, uma quantidade considerável, que a Patrícia e o César, né, que eles são gestores da aliança, que vão dar para a própria aposentadoria dele para fazer tudo e para pagar atletas. Tem alguns times maiores que já conseguem pagar um salário para os atletas, mas ainda assim, né? Tá é bom em relação a isso, né? Das meninas poderem receber. Mas aqui o campeonato goiano ele não é considerado nem profissional, porque para ser considerado profissional precisa ter carteira assinada, né? Os atletas precisam ter carteira assinada. E como aqui não funciona assim, quando você pega a relação ali do time, você pega a súmula, lá em cima está escrito Goiano feminino não profissional. Mesmo sendo uma categoria que a gente considera profissional, Sim. apesar disso, né? Então, falta muito. E eu comecei a cobrir em 2023. Em 2023 ainda não tinha premiação do campeonato goiano. Em 2023 as equipes se juntavam para pagar a arbitragem do campeonato goiano. Então, você Meu tem uma noção. Deus. Então, além de não ter premiação, as equipes precisavam de começar dinheiro para
pra jogar. E o Goiano feminino já tinha mais de 30 edições, sabe? Tinha então, Goiano masculino rodando, e dinheiro rodando, e o feminino não tinha isso. Em 2024, pela primeira vez, teve premiação. Pela primeira vez em 2024 também teve o campeonato sub-20 feminino e o sub-17 feminino. Mentira, minto. Em 2024 ainda não teve o sub-20. O sub-20 foi no início desse ano, agora. Mas em 2024 teve pela primeira vez o sub-17. Agora a gente está tendo pela segunda vez o torneio sub-17. E ainda sem premiação, né? O sub-17 está rolando com o incentivo da CBF. É uma questão à parte que a CBF está incentivando. Mas eu também estou muito com o pessoal daqui, que eu vi um crescimento muito grande no futebol feminino em geral, e acaba crescendo aqui para Goiânia, para o Goiás também, por conta da Copa do Mundo de 2027, né, que vai ser aqui. Então eu vejo que as federações, a própria CBF, estão promovendo mais o futebol feminino para poder crescer. O pessoal está muito, assim, está muito. Eu acho que começa pela questão de valorizar, os dois grandes problemas é que não tem mídia, né? Não tem patrocínio, não tem apoio. Então, eu acho que falta um pouco da parte da mídia, do que eu tenho isso. E os patrocinadores também correndo atrás disso. Né? Porque aqui no estado a gente tem três grandes clubes, né? O Atlético Goianiense, o Goiás e o Vila Nova. E desses três grandes clubes, com categoria feminina é o Vila Nova. E daí, quando eles sobem para a Série A, que é o caso do Goiás e do Atlético Goianiense, eles são obrigados a montar a categoria. E daí eles patrocinam o time, então eles criaram uma categoria feminina, eles só investem no time, e daí eles saem para a Série B, passa completamente para o time, sabe? E é uma coisa que acontece assim, uma maldade mesmo, sabe? Eles falam, vamos continuar o projeto, não sei o quê, marca a reunião com a equipe, e daí, chega no dia da reunião, o pessoal da equipe ali está tentando comunicar com ele, e ele só ligam e fala, não, a gente não vai mais patrocinar vocês não, tá? Então, já é um corte. O presidente, inclusive, do Atlético Goianiense, no ano passado, se eu não me engano, soltou uma frase terrível, assim, numa rádio, num programa de rádio, falando que ele só ia montar a equipe de futebol feminino que ele era obrigado, porque mulher não sabe jogar bola, que não vê o motivo disso. Acho que eu vi isso aí. Isso, porque essa presidente dos grandes clubes, mesmo sendo obrigados a montar a categoria de feminino, eles já aprovando, sabe? Então, isso também, né, que dificulta a situação. E eu falo muito com a Patrícia, que eu estou com um projeto também, uma PCC, inclusive, sobre futebol feminino, e ela estava me mostrando uns arquivos que ela tem no futebol feminino goiano. Ela tem arquivos desde os anos 1980, sabe? E nessa época, assim, muitos jogos de futebol feminino eram grandes estádios, sabe? Então, você via muito futebol feminino no estádio, antes do jogo, tinha campeonato também rodando no estádio olímpico aqui. E hoje em dia, você dificilmente vê jogos femininos em estádio. Então, também tem essa dificuldade, né, de lotação, de nome, de divulgação. Eu estou com muitos processos, desde que eu estou acompanhando, eu vi um crescimento, mas eu ainda acho um crescimento muito pequeno para o tamanho do cara, e é triste tendo a informação de que daqui a 2 anos ou 1 ano e meio teremos uma Copa do Mundo aqui, né? E a gente lutou muito por isso. Eu acho que são duas coisas que tem que ser colocadas no seu devido lugar. Eu acho que uma coisa não anula a outra. O Brasil já teve muito atrás em relação a isso, né? Já fomos um país que proibiu mulheres de jogar bola. Então eu acho que a gente tem que entender um pouco do contexto histórico e de tudo que vem acontecendo. Mas eu acho que o Rafael Alves, né, que eu já tive a honra de trazer aqui, inclusive foi ele que te mencionou, e eu sou um cara... Foi ele que te mencionou. Ele te mencionou e aí eu já anotei, né, que sou o cara que anota tudo, e aí eu falei, vou convidar ela. E aí ele falou uma frase que eu concordo muito, cara, em relação ao time do Flamengo, né, feminino, que tava com descaso horrível. A gente tá falando de Flamengo, que vai pra mais uma final de Libertadores agora no masculino, tem dinheiro pra caramba, tratando o futebol feminino com total descaso
descaso, total desdém. E se tratando exclusivamente de Flamengo, a gente sabe que não é só o feminino que eles tratam assim, né? A base também é uma forma, trata de uma forma muito amadora para um time tão profissional. A gente está falando de um dos principais times do Brasil. E se a gente olha para a Europa, por exemplo, e vê o Barcelona, né, e vê o Manchester City, Chelsea, como eles tratam o futebol feminino deles lá, se não é proporcional ao masculino, mas é com a seriedade que o futebol feminino merece ter, né? E a gente não vê isso no Brasil, também por todo o preconceito que é envolto. E eu acho que, e aqui é uma percepção minha, eu acho que a imprensa, né, os jornalistas, as pessoas que trabalham com a cobertura do futebol feminino, elas têm um ponto muito grande aí como um mérito, né, de incentivar as pessoas a olharem para o futebol feminino, porque quanto mais pessoas estiverem falando sobre o futebol feminino, tanto as coisas boas como as coisas ruins também, denunciando o que está de errado, o que está de ruim, eu acho que mais as pessoas vão olhar, nossa, estamos ficando para trás ali, né? O Vila Nova com o time feminino, o Goiás e o Atlético Goianiense pode olhar com outros olhos, talvez, que essa é a intenção, né? Que todo mundo se profissionalize de fato, nos dois sentidos da palavra, né? Não só no sentido de profissional como carteira assinada, por exemplo, que foi o exemplo que você deu do futebol goiano, mas profissionaliza no sentido de colocar profissionais capacitados para cuidar do departamento feminino. Eu comecei mencionando a frase do Rafael, eu esqueci, mas ele falou que se fosse por um time tratar o futebol feminino como o Flamengo estava tratando, né, só por obrigação de ter um time feminino, que a CBF obriga, era melhor que nem tivesse. E eu concordo, cara. São atletas, são sonhos que você está lidando com sonhos, com realidades que você pode mudar. São atletas que sonham ser jogadores de futebol, sonham ser um dia uma Marta da vida, uma Formiga, uma Cristiane, sonham em vestir a camisa da seleção brasileira, que hoje as mulheres vestem com muito mais brio as camisas da seleção brasileira do que os próprios homens. Então tudo isso aí eu acho que está em jogo, né? Primeiro, depois eu mas um beijo pro Rafa, um grande amigo meu, um grande incentivador meu, inspiração minha. Feliz de não ter conversado. O que você falou é muito complicado. Eu concordo também com essa frase, porque eu acho que faz muita diferença ter alguém à frente do departamento infantil que realmente terá isso. Porque tem muitas situações que eu já escutei que o feminino ganha dinheiro com competições e daí a diretoria vai só no esse dinheiro, não paga tempo, investe no masculino. E eu pensei assim, tantos anos necessários lutam muito para isso e não tem um retorno merecido. Mas isso de ter uma equipe à frente que pensa com carinho no futebol feminino, eu acho muito essencial, porque você está lidando com vidas e quando atualmente eu participo de um clube também, né? Eu sou socialmente de um clube e eu estou vendo mais adentro os problemas que tem para gerir um clube. Então, você precisa trazer atletas de fora. Como você cuida dessas atletas? Como você cuida, assim, da mentalidade dessas atletas, do dia a dia dessas atletas? Então, você precisa ter alguém com carinho para isso também, porque eu já escutei história de pessoas de fora, já vi muitas notícias de pessoas de fora, que está passando fome, sabe? Porque a diretoria não tem alimentação, você traz essas atletas de outros estados, elas saem das suas casas com uma perspectiva, com uma organização, chega lá e não é nada daquilo. Nós aconteceu inclusive elas aqui de Goiânia, que elas saíram daqui, foram com um time, não vamos recordar agora para onde, mas para o norte, assim, muito longe, e chegaram lá e elas não tinham o que comer. Relatavam que a diretoria sediava os meninos. E elas tinham uma marmita para dividir em 3, 4 atletas. Então, você passa um ponto que não é mais futebol, não é. Você está se tratando livre, né? É comportamento humano. E daí, quando você vê uma diretoria que investe, que tem essa capacidade de investir, uma capacidade de investir em investir 40, você não pretende, você não precisa fora. E qual você vai tratar nesses últimos anos com todo esse investimento, né?
de querer investir na categoria e fazer daquilo o melhor possível. Um monte de, além de atletas do Cruzeiro que estão aí para a seleção, mas comissão técnica também do Cruzeiro que está capacitando a equipe da CBF por esse caminho, né, por esse investimento. Então, faz muita diferença isso, né, para o futebol. Eu acho que se aqui tivéssemos isso, ia ser engrandecedor, né? Embora o Campeonato Goiano está com 6 equipes. A Anapolina voltou agora para o Campeonato Goiano e a Anapolina virou SAF. E desde que virou SAF, investiu ali no masculino, foi muito bom. E está tentando trazer o mesmo investimento que deu para o masculino e para o feminino. Isso é uma questão de montar um time em menos de um ano. O plano da Anapolina era começar ano que vem com o feminino. Nossa, se o Campeonato Goiano, eles adiantaram isso. Então, que conseguiu montar um time bom que começou muito bem na competição, batendo em times antigos, tivemos dificuldades em times antigos por aí. E isso, né, de você querer investir, de você dar o melhor. O Planalto agora, que fica no seu trabalho também, que começou com o time feminino, né, o carro-chefe do Planalto agora é feminino, e está dando esse investimento que tem praticamente muito prédio mais trabalhar coisa no que vem. Tá alimentando os grandes times e é tempo, né? Você montou um time menos de um ano, o time já está ali com possibilidade de praticamente um brasileiro do ano que vem, então você vê que quando tem esse investimento, esse carinho, as coisas vão, não é? Assim, você já fazia um investimento masculino e às vezes os homens não entregam tanto que as mulheres têm, né? Porque foi isso que você falou, né? A gente está vendo muito mais eu não sei qual que é a palavra que eu posso usar, mas eu acho que é garra. Eu acho que as mulheres têm uma garra, elas pegam essa camisa. A seleção sub-20 feminina estava aqui em Goiânia esses dias, foi uma loucura, que eu consegui subir por uma área, né? É uma realização da minha vida. E você vê a garra que essas meninas têm, por vestir essa camisa, por vestir a camisa da seleção como base, e que joga muito bem bola, o sub-17 feminina aí, chegou na semifinal agora, no Mundial, nunca tinha feito isso. Então, tem muito potencial. Eu falei muito isso com a minha avó, inclusive, né? Que ela fala, eu não vi muito futebol feminino, mas eu tenho mais vontade, né? Eu falei, você teve. Só que a gente não sabe disso. Inclusive, uma das maiores artilheiras do Brasil é a Maria Jackson, né? Ela tem mais de 5 metros de carreira, com 1.574 gols. E eu sei que o nome dela vocês não conhecem. Eu mesmo fui conhecer ela recentemente, já troquei ideia com ela várias vezes, ela direto daqui para Goiânia, grande mulher, ela é sensacional. E é isso, né? Ter esse carinho, ter esse investimento e visibilidade. Eu acho que visibilidade é algo que falta muito, precisa ter mais. E esse olhar tem que começar por quem gere, né, o futebol no Brasil. A CBF fez aí, ajeitou o calendário de futebol masculino, falta olhar com mais carinho pro futebol feminino também, principalmente em relação a calendário, né, que é uma questão, inclusive, data FIFA também, quando jogos em data FIFA, que também era uma questão do masculino, mas assim, e eu acho que esse trabalho que você faz, que o Rafa, que o pessoal do canal Gold, né, faz também, e todo mundo que trabalha com a cobertura do futebol feminino em si, fazem muito bem para a modalidade, né, porque quanto mais visibilidade, quanto mais divulgação, quanto mais pessoas falando, comentando, temos agora em TV aberta, né, na Rede Globo, transmitindo jogos amistosos da Seleção Brasileira Feminina, que isso, cara, é um avanço muito grande, que isso é muito, antigamente eu lembro que o único contato que eu tinha de futebol feminino em TV aberta, quando eu era criança, era em Olimpíadas e PAN. Acho que foi a primeira vez que eu vi futebol feminino foi no PAN, 2007, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira vez que eu vi futebol feminino e, assim, Campeonato Brasileiro ninguém via, Libertadores Feminina ninguém via, ninguém vê nada, tipo, mulher jogando futebol era algo que ninguém via. Então, acho que quanto mais pessoas empenhadas trabalhando na divulgação, também, repito, né, também para expor o que está de errado. Né? Tá de errado, as má gestões, como que os clubes estão gerindo mal, e isso tem que ser uma pedra no sapato dos clubes, e aqui eu foco nos clubes grandes, né, no masculino, porque os clubes
pequenos também têm as suas vulnerabilidades já no masculino, né? Mas quanto mais pedra no sapato for para os clubes masculinos, até para envergonhá-los mesmo, até para dizer, caramba, a gente tá ficando para trás. Olha o Corinthians aí, batendo mais um Libertadores. Olha a Ferroviária aí, cara, que é tipo, no masculino não é time de Série A. Olha o que a Ferroviária está fazendo no feminino. Então, quanto mais clubes puxarem um ao outro e entender que isso também, depois da Copa 2027, né, tomara que tenha mais avanços e que tenha retornos também econômicos para as meninas, né? O retorno econômico não pode ser para o departamento, tem que ser para as meninas, né? Investimento, CT separado. Cara, mulher é diferente de homem, né? Isso é claro, isso é óbvio, e tem que se tratar diferente, né? Mais uma vez citando o Rafael, né? Quando o Rafael gravou aqui comigo, ele falou: as pessoas têm um fetiche de querer que o futebol feminino seja igual ao masculino, e não é. É outra modalidade, é outro esporte, é outra coisa. Tem que analisar de outro modo. Então, enquanto a gente não entender essas coisas também, esses pormenores, né, que na verdade não é tão pormenor assim, a gente não vai avançar, né? A gente vai ficar patinando no gelo. E aí é ruim para as meninas que estão, né, lutando para conseguir um espaço no futebol. Né? É tão complicado essas questões, você estava falando aí de calendário, é uma coisa que a gente bate muito aqui. Aqui no feminino, os Instagram vai para quase todos os equipes, não foi o campeonato de um ano, não. Uma vez ao ano, tem um calendário que agora são 5 jogos no primeiro turno, 5 jogos no segundo turno, e 5 jogos campeões diferentes do primeiro e segundo turno e turno final. Então, as equipes estão inteiro se preparando para jogar 10 jogos de campeonato. Sabe? É muito pouco, é muito pouco. Teve anos que as equipes juntavam para fazer um torneio para começar o calendário, mas coisa à parte. Porque não é todo mundo que tem possibilidade de participar de um brasileiro, pela dificuldade da competição, mas faça muito e precisa disso. E você falou de ver futebol, e eu fiquei pensando muito nisso, porque eu demorei para acompanhar futebol feminino também. Eu acho que eu fui, né, pela primeira vez, assim, aprendendo futebol feminino lá no teste, quando eu já fui mais curiosa, assim, fazer atrás, e acompanhava o Corinthians, e daí eu comecei a acompanhar a campanha feminina do Corinthians, e de quase esses quadros, mas eu queria assistir, como ver. Só passa uma análise específica, que daí a assinatura é um valor que você às vezes não tem condições de pagar, e você só assiste o jogo. Agora, TV aberta, se eu não me engano, é sábado de manhã, não é? Sábado ou domingo de manhã, que a na TV Globo, aberta né? tá passando futebol feminino. Sim. Mas isso em 2025, né? Muito rápido, porque a proibição caiu também. A proibição caiu muito tempo, a gente vê que agora é o futebol feminino, todo fim de semana na TV, 25. A gente vê o futebol masculino em todo time, principalmente. Você abre assim, vários canais abertos, sabe? De gente passando a terra e tudo, e o canal feminino está começando fora. Então, essa falta de mídia, ela é absurda. Eu já cheguei a trabalhar numa emissora, eu batia muito pé no pessoal ali do esporte, falando em relação a isso. Tá começando a complicar, claro que legal, olha que curiosidade, eu chegava com 24, com um monte de matéria, e a galera não achava interessante. Não queria, não queria falar. Então, a gente se explica uma coisa lá para acabar entrando, né? Quero ter minha frente de fora, já que estava lá, falaram no baiano, que daí tinha time no baiano, no brasileiro, daí e tudo essas coisas. Mas, eu trabalhei recentemente também com uma pequena emissora, que é a família, que cobria só Vila Nova, né? E daí a gente fazia imagens dos jogos e tudo mais, e outras grandes TVs usavam essas imagens que a gente fazia. Eu não fizesse, não teria imagem, porque não tinha cobertura. Igual, a seleção feminina, tudo isso veio para a Goiânia. Não me recordo, não sabendo ao certo, o feminino já tinha visto para a Goiânia, né? Então, essa foi a primeira vez. E os 2 jogos da seleção feminina, tinha o Doutores da Bola, que é esse projeto universitário que eu falei, e o Maria. Foram as únicas supervisões que quando estiveram presentes nesses 2 jogos.
Teve outras, né? A Bandeirantes, a TV Anguera, a TV Globo, mas teve mais uma em um jogo, a outra em outro jogo, e a CBF fazendo transmissão da CBF. Mas tirando isso, foram essas. Tem o esporte baiano também, né? Tem que vangloriar o esporte Sim. baiano também, que faz um movimento assim em relação a divulgar o esporte, mas que só pode estar presente em um dia. E são esses veículos independentes que dizem muito mais o futebol feminino do que esses grandes veículos de comunicação. Então, e na época que eu trabalhava nessa emissora de TV, teve um dia que saiu uma matéria sobre uma prova de futebol feminino, que eles falaram que foi um ótimo tanto da TV, que eu não chegasse na época lá, né? E eles falaram que teve um grande alcance, assim, quando eles falaram do futebol feminino. E por que não continua? E por que não falar mais? Então, isso também. E uma página vai criando torcedores que acompanham com frequência, né? Tem um torcedor que ele sempre me manda uma mensagem que diz assim, quais são as torcidas? Funciona a torcida aí? As pessoas têm idade, né? De ver, de assistir, de acompanhar. Não sabe, porque a gente não sabe dessas métricas, né? De saber, ver tantas pessoas para torcer, ver tantas pessoas para acompanhar. Mas você vê transmissão, quando tem transmissão, a transmissão tem mais de 200 pessoas, sabe? Eu lembro que foi ano passado, 2024, teve uma transmissão no jogo que bateu mais de 1.000 espectadores. E daí eu gosto muito bem em relação a isso, tá vendo? Você só se transmitir, e daí as pessoas assistem. Eu estava no jogo agora, no domingo, ano, 9 horas da manhã, e um amigo meu me mandou mensagem, eu não sei o que a gente tá vendo. Ele e o pai dele estavam assistindo os jogos que eu estava cobrindo. Nós vemos Emerson Pai, Emerson Belo, maravilhoso. Ele trabalha com futebol e ele então, foi bem um dia para mim para começar a acompanhar o jogo. Então, só por interesse de ver, as pessoas querem ver, falta mesmo isso, né? E transmitir. E assim, presente a gente está com os problemas também, em relação à transmissão de jogo. Porque só o time da casa pode transmitir, por exemplo, que eles jogos que eram assim. E daí, no brasileiro. Só o time da casa pode transmitir, quando o Vila Nova fala assim. Então, só podia ser transmitido se acho graças a Deus que o canal oficial do Vila Nova fosse transmitir. Eles não podiam saber o direito para um grupo transmitir, para outras pessoas transmitir. Então, você cria essa barreira de dificuldade. Não sei se queria transmitir só com maior coisa. A gente queria transmitir jogos ao vivo com imagem, mas não podia ser. E tem a questão que a CBF libera só o YouTube oficial, o time oficial transmitir. Então, você não dá uma barreira, né? Sempre uma dificuldade a mais, né? Cara, como é que tá a sua expectativa para a Copa do Mundo 2027 no Brasil? Você tá otimista? Você tá achando que vai dar para nós? Baseando na última data FIFA, né? Que o Brasil foi muito bem nos 2 jogos, contra seleções europeias muito boas, inclusive. Temos o Arthur Elias, que é um baita de um treinador. Nossa, agora não pode. Qual é essa expectativa para a Copa do Mundo? Eu considero essa partida do mundo, assim. Porque eu acho que nós que brasileiros, a gente torce pelo Brasil, pode estar daqui na fase, a gente vai sair torcendo, vai tentar a fase de gente amarelo, vai se vestir, vai virar feriado. Então, minhas expectativas são grandes. E pelo que a seleção me mostrando também, né? O que mostrou na última Copa do Mundo, o que mostrou na Copa América. Até no final da Copa América. E isso a gente vem dando de trabalho, não só dessas grandes atletas, mas de base também, né? Eu acho que a gente tem que tirar muito da base, porque se a gente tem uma base forte, eu acho que a gente só tem mais e mais para crescer, né? Então, a gente tendo isso aqui no Brasil, que sempre está considerado o país do futebol, e poder ver o Brasil virando o país do futebol feminino, para mim é um grande sonho. E eu estou vendo muita gente apoiando, muita gente querendo ver o futebol feminino, e vou estar enfiada falando isso aqui, porque quando a seleção sub-20 veio para Goiânia,
Eu fiquei, meu Deus, o que a seleção sub-20 tá fazendo aqui em Goiânia, gente? Uhum. Tanto lugar, aí, né, que novamente vão, né, para os grandes sedes aqui para Goiânia, Sim. conversando com o pessoal da CBF, eles falando que queriam trazer mais amistosos, que queriam levar para outros lugares que as pessoas ganhem também, né? Uhum. Então, eu acho que, nossa, assim, melhor, muito clubista, eu espero muito que essa seleção, que essa seleção, que essa Copa do Mundo Feminino seja nossa. Eu espero muito que a gente consiga lotar estádios. Eu acredito que isso é muito possível. A gente Sim. já vê isso acontecendo, né? Em grandes decisões do futebol feminino, sim, brasileiro, paulistão. A gente vê um Uhum. movimento muito grande ali de torcida. Eu acho que a gente está conseguindo criar essa cultura, mesmo que aos poucos, mesmo que bem devagar, a gente está criando essa cultura do futebol feminino que estava faltando e trazer isso para o Brasil vai ser um grande marco. Eu espero que consigam transformar um dia a seleção seja aconselhado também, para que tenha mais esse incentivo, né? Por favor, né? E, eu gosto de ver mais jogar, quando jogar aqui no Brasil, era sabe, as mulheres também conhecem, porque elas jogam muito forte. E eu acho que é também isso, né? Que elas têm uma garra. E vai ser assim, Uhum. a última Copa, né, da marca. Então eu acho que também tem esse valor histórico, sabe? Sim. E mesmo muita gente falando dela, tipo, mas a marca já tá velha, não sei o que, ela sempre mostra o talento que ela tem. Mas Apesar ela ainda é dela a Marta, né? ela Ela ainda é. mata, no alto dela, ela é mata. Ela Sim. tem essa visão de jogo, ela tem esses lances incríveis, esses bons incríveis de decisões, como foi na Copa América. Então, eu acho que trazer isso para o Brasil, trazer essa geração nova de meninas que estão chegando por aí, tantas que saíram daqui, estão jogando fora, quanto a base que está surgindo muito forte aqui. Eu estava vendo o Mundial Sub-17 aqui, vidrada, assim, com a base, o Sub-20, que eu estava assistindo também, vidrada, e eu acho que é isso que a gente tem que cultuar, né? Começar com o futebol feminino desde do início, né? Porque, assim, eu comento muito com as meninas aqui, comigo mesma, que as mulheres não foram incentivadas a começar a jogar bola. Eu fui jogar bola com 11 anos de idade. Tem Uhum. atletas que demoram muito para jogar bola, então a gente transformar isso, Sim. botar amigos para jogar bola, para assistir, para cultuar o futebol feminino. E às vezes, rodando, né, na Copa do Mundo 2027 não será o futebol, né? Esperamos a Copa do Mundo. Da hora, eu também tô muito otimista para chegar essa Copa do Mundo, porque vai ser aqui também no Brasil, né? E também por lance de que você mencionou, por ser a última Copa da Marta, e ela merece muito essa Copa do Mundo, ela merece muito fechar a carreira com um títulozinho que o Brasil não tem, né? Do futebol feminino, e nada mais justo do que ela né, carregar aí esse título. E E no Brasil, nossa, isso vai ser é, bom e demais. no Brasil, a história é perfeita, né? Nem os melhores criadores de romance poderiam pensar nesse roteiro, né? Um roteiro perfeito. E, cara, é isso. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu costumo dizer que o final do programa é o lugar de fala do convidado, onde o convidado pode falar o que quiser, pode falar algo que eu talvez não tenha perguntado, né? Porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E te agradecer mais uma vez, virei seu fã do seu trabalho, fã da sua luta como comunicadora, trazendo visibilidade para o futebol feminino goiano. Espero que na próxima conversa que a gente vai ter, você venha me contar boas notícias sobre o futebol goiano feminino, né, que tenha mudado o cenário. E mais uma vez, obrigado e fique à vontade. Senhora, muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei surpresa quando você me apareceu. Eu falei, nossa, só para ser muito tempo, vamos dar uma coisa muito por aí, muito mudou. Isso é muito doido pra mim, porque assim, quando eu comecei em 2023, aconteceu naturalmente e eu tirei muito dinheiro do meu bolso para fazer isso, né? Até hoje eu tiro. Então, assim, eu vou atrás, eu fui para jogos e a gente não tem muito retorno, né? Então, nós atletas não tem retorno, a gente faz muito independente, não tem retorno. Eu só em 2000, foi no final de 2024, eu tive meu primeiro patrocínio, mas não pagava nem as minhas dicas aos jogos, muitos anos do meu trabalho.
Agora eu Uhum. consegui um outro patrocínio também. Mas é muito amor, né? Muita paixão. Todo mundo que faz isso é realmente por amor e por paixão. E esse investimento de tempo, correria, o que me paga muito no festival feminino é esse retorno que eu tenho nas atletas da torcida. Sim. Não tem coisa melhor para mim do que alguém virar para mim e falar: eu vou te dizer, só tem que ir sua página. Você tem minha não sabe? Não é para chamar de minha amiga. Eu na série, eu acho isso muito bom, porque a gente vai criando um movimento também, né? Eu acho que a gente acaba criando um Uhum. movimento. Esses últimos 2, 3 meses foi uma loucura em relação ao Marias para mim, porque chegaram 2, 3 pessoas falando para mim que queriam participar da página, cobrir. Eu falei: olha, não consigo te retornar, não consigo te pagar para isso. Claro, mas eu quero te ajudar a cobrir. Eu vejo que você não pode ter esse episódio, vai ter dificuldade, eu cubro para você. E daí veio a seleção para cá e daí o Rafa me chamou para fazer a cobertura e mandar lá para o TSS, né, para o futebol feminino. E daí teve esse apoio do TSS, e daí agora nós está aqui também, conversando num podcast, e como Da as hora. coisas vão acontecendo, e eu acho que acontece porque foi muito sucesso. Eu falo que eu crescer no futebol feminino foi ver essa falta de comunicação, né? Essa falta de explorar algo que não tem que ser explorado, que precisa muito ser visto. Então é Uhum. isso. Muito obrigada por me chamar. Galera que estiver ouvindo aí, acompanha tudo aí na área de futebol feminino. Se tudo der certo, ano que vem eu concluo minha faculdade, eu vou transformar isso num projeto maior, viu? Eu quero sair do Da Instagram, tornar um site, eu tô com umas ideias de produzir assim, podcast também, tava até tirando umas dúvidas aqui, nossa, eu vou estar falando disso. Eu quero montar um podcast, eu quero montar um canal aí no YouTube para crescer. Se vocês puderem aí colaborar, apoiar, investir também, né? Que é sempre bom. A gente está investindo Com para conseguir fazer certeza. coisas maiores. E eu acho que mais aí. Muito Tamo obrigada, junto. viu? Até a próxima. Verdade, tchau.